Salve família, da vizinha aqui na área. Estamos de volta para mais um vídeo. E eu quero hoje falar sobre o caso do Pedro do BBB 2026. Esse caso que está dando muito o que falar, que está gerando muito conteúdo, está repercutindo bastante. O caso desse rapaz chamado Pedro, que inclusive saiu do BBB. O Pedro desistiu do BBB 2026 e até antes da sua desistência, Pedro já estava proporcionando muitos conteúdos, Pedro já estava dando o que falar, até mesmo antes da sua desistência, e após a sua desistência continua ainda mais dando o que falar, continua ainda mais proporcionando conteúdo. E minha decisão em gravar um vídeo falando sobre esse assunto foi porque é um assunto muito interessante, muito relevante, porque, querendo ou não, trata-se da saúde mental em decadência, fragilizada, abalada, de um jovem. Segundo o Pedro, eu lembro que ele falou que tinha 22 anos de idade. Enfim, um jovem que era nítido que estava com a sua saúde mental abalada, que Pedro não estava com a sua saúde mental estável, e sim estava mostrando ser um jovem muito instável. E tem muitas provas, muitos vídeos mostrando aí, se vocês procurarem, vão achar a rodo vídeos onde mostra claramente que o Pedro não está com o psicológico nada bem, que o Pedro está com o psicológico extremamente abalado, extremamente prejudicado. E claro que a minha intenção aqui não é passar pano, não é ficar inventando desculpa, justificando algumas ações do Pedro, alguns comportamentos do Pedro na casa, que de alguma forma incomodaram os demais participantes, que de alguma forma acabaram deixando os participantes extremamente desconfortáveis. E tem até vídeos provando isso. Tem vídeos a rodo na internet aí mostrando que o Pedro estava incomodando bastante a galera, estava deixando a galera extremamente desconfortável. Inclusive tem até uma polêmica que quero ter cuidado para falar sobre esse assunto aqui, que teve aquela polêmica lá dele entre a Jordana, enfim. E o que foi possível ver é que o cara parece que tem um hiperfoco, é assim que chamam, um hiperfoco em dizer que traiu a esposa. Diversas vezes aí, vocês vão ver aí vários vídeos em que ele afirma diversas vezes que traiu a esposa dele, e repete isso compulsivamente. E cara, minha intenção aqui em gravar esse vídeo é mostrar que, antes de mais nada, se uma pessoa está com o psicológico abalado, se uma pessoa não está mentalmente estável, de cara não tem que ir para um reality show como o Big Brother, onde tem diversas câmeras na casa, onde você estará sendo assistido por diversas pessoas, assistido ou assistida. Esse vídeo serve para qualquer pessoa, esse meu vídeo aqui serve para qualquer pessoa assistir, homens, mulheres, enfim. De cara, se você não estiver com o seu mental em dia, o seu mental estável, você não pode ir para um reality show. Você não deve, de hipótese alguma, cogitar sequer, sonhar sequer ir para um reality show. Não pode. Não pode, porque a pessoa tem que estar minimamente com o seu mental equilibrado, com a inteligência emocional ali, digamos, calibrada, para poder fazer parte de um reality show onde você ficará confinado em uma casa e o Brasil todo estará te assistindo. E a gente vê como é triste, cara. Como é triste que muitas pessoas
acham engraçado, se entretém com o fato de um cara como Pedro, que nitidamente não está nada bem, não está nada bem, está com o psicológico extremamente conturbado, está com a mente extremamente atrapalhada, confusa, o cara não está bem mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, e muitas pessoas se aproveitando disso para se entreterem. E é triste, cara, mas essa é a realidade, né? De muitas pessoas, de muitos seres humanos. Sim, somos seres falhos, temos virtudes e defeitos, mas a questão daqueles tipos de pessoas, e aqui eu não tô, por favor, aqui eu tenho bastante cuidado ao falar para não acabar ofendendo ninguém, para não acabar sendo agressivo em minhas palavras. Então, estou tendo bastante aqui cuidado para falar sobre, ainda mais sobre essas cores delicadas. Mas é visível, cara. Eu acho que se torna, como eu disse, tudo bem. Cada um tem qualidades, defeitos, beleza. Mas quando se trata de pessoas que se alimentam, que se entretêm da, da decadência mental, emocional alheia, é muito triste, cara. Mas é o que dá audiência. Tanto é que se o Pedro não pede pra sair, ia continuar cada vez mais gerando entretenimento. E antes que você diga aí, mas você tá também fazendo vídeo sobre esse assunto, mas eu estou aqui fazendo vídeo a respeito disso, em relação a esse assunto do Pedro, porque eu quero dar um alerta, um aviso para todas as pessoas. Esse vídeo serve para todas as pessoas, para cuidarem da saúde mental de vocês. A mente humana é algo capaz de inventar coisas geniais, é algo capaz de transformar a vida de si mesmo e das outras pessoas. É capaz de levar ao paraíso, a lugares inimagináveis, no bom sentido, porém também é capaz de destruir com a própria pessoa e com as pessoas que o rodeiam. Então essa mesma mente aqui que nós temos é capaz de funcionar para muita coisa boa, para fazer o bem para nós mesmos, para os outros, para inventar coisas que vai ajudar, que vai de certa forma proporcionar coisas boas para a humanidade, mas também é capaz de destruir a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. E se a mente humana, se a pessoa não cuidar do seu mental, do seu emocional, se a pessoa não cuidar da sua saúde psicológica, da sua saúde emocional, coisas gravíssimas podem acontecer. E tratando-se de um jovem que está com seu mental extremamente abalado e que ficou por alguns dias confinado dentro de uma casa que é vigiada por todo o Brasil, com certeza só fez ainda mais agravar o seu quadro. Ele não entrou lá já não estava muito bem quando entrou lá e saiu pior ainda. Isso é nítido. E é triste ver que muitas pessoas se alimentam disso, muitas pessoas se alimentam do fracasso alheio, da decadência alheia, e isso é extremamente triste. Triste. E aqui eu não estou falando nem de defeitos mais, nem de virtudes, nem de defeitos das pessoas. Como eu disse, eu sei que o ser humano é falho, cara. Mas eu estou falando de desvio de caráter, que aí já é algo gravíssimo. Aquela pessoa que se alimenta do fracasso alheio, que ri, que acha engraçado, que acha divertido, né? As pessoas que dão audiência, engajamento ao fracasso alheio, alguém que não está com o psicológico bem, mostra o quanto que precisa de tratamento, que precisa de um acompanhamento, às vezes psiquiátrico, tanto quanto a pessoa que está ali visivelmente com o mental abalado, porque é muito fácil, né? O caso do Pedro é um caso fácil de analisar, que o cara não está bem. É fácil. A gente, né, nem pessoas que acompanham o BBB, eu mesmo, sendo sincero, há muito tempo assim que, né, eu não paro para ficar assistindo o BBB.
porque a gente acaba recebendo notícias, acaba tendo que estar por dentro de algumas coisas. Nós que produzimos conteúdo, é importante estar ligado, de olho nas notícias, mas eu não vou dizer assim que eu paro para ver, que eu assisto, não. Mas assim, mas é triste, mas é claro que qualquer pessoa, até que não acompanha ali BBB, que fica horas a fios acompanhando BBB, consegue enxergar que o Pedro não está nada bem. O Pedro não está nada bem. E assim, e é fácil ver pelo comportamento dele, pelo que ele falava, pela forma que ele se comportava, que ele agia. Mas é fácil, né? Ver casos assim como o Pedro. Mas lembre-se aí que aquela pessoa que se diverte com fracasso alheio, que vê uma situação do Pedro e ri, acha engraçado, se diverte com isso, mostra que também tem sérios problemas, que também tem problemas que precisam ser cuidados, ser tratados. Então, a questão é toda essa. Vivemos cada vez mais em uma era, uma geração hipócrita, que se diverte com o fracasso alheia, com a dor emocional alheia. Isso é muito triste. E aqui, em nenhum momento eu tenho a intenção de passar pano, que esse vídeo aqui não serve como uma passada de pano para as ações do Pedro, para as coisas que o Pedro falou, que o Pedro fez. Não, em nenhum momento não é isso. Minha intenção aqui é alertar as pessoas, o máximo que eu puder, alertar as pessoas a cuidarem do seu mental, da sua saúde psicológica, da sua saúde mental como um todo, emocional, porque não é brincadeira. E o Pedro só foi mais um caso de pessoas que a gente vê que uma mente não cuidada, e pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem for, se não cuidar do seu psicológico, você estará fadado a estar vulnerável. Infelizmente, a maioria das pessoas são hipócritas. O ser humano, na sua grande maioria, são hipócritas, são falsos, porque você vê aquela pessoa ali que de início não vai achando que todo mundo é seu amigo, todo mundo gosta de você, não. Às vezes você conta um problema para a pessoa e desabafa, conta as suas coisas mais particulares, mais íntimas, conta as suas dores mais íntimas, a pessoa ali, né, parece ser seu amigo, lhe ouve, mas por trás fala mal de você, te chama de vulnerável, te chama de fraco. Infelizmente, vivemos rodeados de pessoas assim. E muitas das vezes a gente não tem como saber quem é. Mas quando a gente souber, aí vai ser nossa escolha se a gente vai continuar se mantendo ao lado de pessoas assim ou não. Aí somos nós que escolhemos. Claro que tem certos lugares, como ambientes de trabalho, na escola, na faculdade, que a gente não tem como evitar, né? Que a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas. Mas escolhemos se vamos levar uma amizade, se vamos ter coleguismo com essas pessoas fora do trabalho, fora do ambiente de faculdade, seja onde for. Aí a gente escolhe. Então a verdade é essa, cara, que a gente vê até na própria casa que muitas pessoas, né, dizendo mesmo, próprias pessoas dizendo que o Pedro estava gerando entretenimento, que as pessoas aqui do lado de fora já estavam, né, pegando o Pedro para ser tipo o palco das atenções, no sentido de que ele estava gerando entretenimento de alguma forma. Porque realmente o Pedro estava dando no que falar, né? O seu comportamento, as suas ações, que visivelmente eram desequilibradas, de alguém que está emocionalmente desequilibrado, estava gerando conteúdo. E está gerando conteúdo, está gerando entretenimento. E o meu papel aqui é tentar alertar vocês aí que a saúde mental não é brincadeira. Independente das coisas erradas que o Pedro falou, que o Pedro fez, vamos olhar para a ótica de uma pessoa que tem sim está sim com o mental abalado, está sim com a saúde mental fragilizada, que precisa ser reparada, que precisa ser cuidada, que precisa de uma atenção.
ali uma atenção bastante em cima da sua saúde mental para poder tratar, para o Pedro melhorar. Então vamos ver que é isso. E talvez ele tenha feito certo de sair do BBB. Não estou aqui afirmando, estou falando que talvez foi o melhor que ele fez. E espero que ele cuide da sua saúde mental, que ele fique bem. Temos que desejar o bem ao próximo. Claro que, independente do que a pessoa fez de errado, a gente tem que reconhecer que tem sim que arcar com os seus erros, com as suas consequências. A vida é assim. Como dizem, a plantia é livre, mas a colheita é obrigatória. Pronto, é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, se tratando de uma saúde mental fragilizada, que é o caso do jovem Pedro, espero que ele reconheça que ele tem problemas e que ele vá tratá-los de imediato, de urgência. Não é algo que o Pedro pode esperar para tratar amanhã, depois de amanhã, mês que vem, não. Pedro tem que tratar desde já. E é isso. Espero que de alguma forma esse vídeo aqui tenha dado um alerta aí para as pessoas que estão acompanhando esse caso de perto, né, que estão saindo por dentro do caso do Pedro. E você que se encontra com uma mente aí que precisa, às vezes, de um desabafar com um profissional que vai ter uma escuta profissional para lhe entender de uma forma melhor, mais aprofundada, uma forma mais técnica, procure e não tenha vergonha de admitir que precisa de ajuda. Não tem, na verdade, esse tabu está sendo até quebrado, né? De que homens, claro, né? A sociedade exige mais dos homens, né? Que os homens sejam mais fortes mentalmente, fisicamente, mas até para se tornarem mais fortes mentalmente, uma boa conversa com bons profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, psicanalistas. Eu particularmente acho a psicanálise sensacional, muito massa. Muito massa a psicanálise. Então, se quem quiser, é bom sempre estar cuidando da sua saúde mental. Sempre, sempre. E é isso. É triste ver que talvez o Pedro foi colocado lá. Não estou afirmando nada, mas talvez o Pedro fora colocado lá, foi colocado lá no programa, justamente porque já se era ciente que ele geraria entretenimento, conteúdo, engajamentos, né? Talvez tenha sido essa a intenção. Mas aqui eu não quero afirmar nada, não quero aqui tá afirmando nada, tá culpabilizando ninguém. Não, minha intenção aqui não é essa. Minha intenção aqui é alertar aí vocês que a saúde mental, independente de qualquer coisa, é algo que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado com a devida atenção, e é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, comenta aqui o que vocês acham do caso desse Pedro do BBB 2026 que desistiu do programa. E é isso. Tamo junto, até a próxima. Oh yeah, é nóis.